Shalom, gente. Beleza? Tudo ok por vocês? Aqui está tudo ok. Fazer a segunda parte de análise do livro do Salmo 23, tá? Para ele, Senhor meu pastor, não sentirei falta de nada. Quando o salmista segue com a descrição das razões pela ausência da falta, né, de bens, ele volta então a aplicar a terminologia rica na linguagem pastoril ao Senhor. Esse é a analogia que está fazendo com o seu ser e Deus sendo o seu pastor. Então, o enfoque desse salmo vai se concentrar agora, né, nesse texto, no pastor de Israel, que oferece a seu rebanho, sendo que na perspectiva individual desse Salmo 23, o rebanho se reduz a um animal, né, que é uma figura de linguagem. Então, neste sentido, o cantor descreve, de um lado, os alimentos básicos que o pastor divino disponibiliza. Quais são esses alimentos básicos? Pastagens verdes, ou seja, prados com erva nova e água, tá? Ou água em lugares de repouso, ou seja, água num ambiente que oferece descanso, conforme está lá na segunda parte do Salmo 23, verso 2. Então, do outro lado, o salmista deixa claro que os alimentos se tornam acessíveis por causa da atuação favorável de Deus, ou seja, do pastor divino, quem conduz. Tudo fica acessível. Rumo a lugares que oferecem fartura e bem-estar, tranquilidade, quando o Senhor é, de fato, o seu pastor. Ele tem que confiar em Deus. Da mesma forma, é o pastor divino. Quem faz o animal, respectivamente, é a pessoa representada, porque ele utiliza aí de uma figura de linguagem, pessoa representada pelo animal, um ato de reclinar-se, sendo que o conduziu anteriormente a tal lugar de repouso. Isso é o verso 2. No verso 3 continua ainda toda essa linguagem metafórica e o tema da condução, né? Com a brevidade já observada nos versos 1, no verso 1, o salmista afirma agora: minha alma traz de volta. A minha alma traz de volta. No verso 3, a parte A. A raiz verbal encontrada aí, voltar, né, shuv, pode ganhar em uma conjugação hebraica, o que significa, e o seu significado é trazer de volta ou fazer voltar, no sentido aí de recolher o que antes estava disperso. Essa é a ideia. Traz de volta ou recolhe. Essa ideia de ajuntar novamente. Além disso, existe a possibilidade do texto hebraico de a expressão minha alma substituir o pronome pessoal me, compreendido assim no verso 3a, quando ganha maior plasticidade, qual se perderia caso se optasse pela tradução minha alma restaura. Outra vez, o que é dito no verso 3a pode se referir tanto ao animal, como uma pessoa representada, né, uma pessoa representada pelo animal, que é uma linguagem, uma metáfora, e o que é típico nesse tipo de recurso de escrita. Né? Os poetas utilizam bastante essa questão aí da metáfora. Em todo caso, o Senhor é o pastor que traz de volta o que ou quem estava perdido. Na frase final do seu testemunho inicial, que é do 1 ao 3, o salmista tem um lado assim da continuidade à sua reflexão sobre o pastor, não abandonar essa figura do pastor divino.
apresenta um terceiro ambiente, né? Após as pastagens verdes, do verso 2, e os lugares de repouso com a água, no verso 2b, eles sugerem agora as trilhas, do verso 3b. Mais tarde, o vale escuro, 4, que seria lá no verso 4, né? Que vai completar essa lista aí de lugares que o salmista vai descrevendo. Por mais que um animal não seja mencionado expressamente, né, posteriormente, na segunda sessão, o salmista afirma agora, é o Senhor quem me guia. Ele já não está falando mais da ovelha. O Senhor pastor guia mansamente, né? Essa relação da ovelha com o pastor. Agora ele tira essa ideia do gado miúdo e aí ele, de imediato, nessa poesia, então, ele já, o Senhor quem me guia. Então é interessante observar aqui, e isso é tipo da poesia hebraica, é o paralelismo, que se forma com dois verbos anteriores. Veja a sequência. Conduzir, no verso 2b, e trazer de volta, no verso 3, e guiar, no verso 3, a parte b. Então, o que o cantor, no Salmo 23, afirma de forma individual, diz sobre Deus numa perspectiva comunitária e não só individual. Guiaste o teu povo como um rebanho. De outro lado, entra agora um conceito-chave na reflexão de quem canta as palavras do Salmo 23. Afirma-se, pois, que pelas trilhas da justiça, né, caminhos da justiça, as veredas da justiça, o Senhor pretende trazer a pessoa de volta, como está no verso 3, de volta ao bem-estar. Esse bem-estar inclui a disponibilidade de alimentos necessários. Olha só, as pastagens verdes e as águas tranquilas de descanso, de repouso. Aí a gente busca uma realidade em que o ser humano não sente falta de nada. Tá? Como está no 1, não vai sentir falta de nada. Contudo, seria sublinhado outra vez, e isso é em sintonia com as palavras do Salmo 23, que o caminho da salvação rumo a uma situação satisfatória de bem-estar passa pelas trilhas da justiça, pelos caminhos da justiça. Pois é com a sua justiça que o Senhor quer guiar o ser humano. Salmo 5, verso 9. Sendo que pastoreia segundo o direito, a justiça. Enfim, o discurso do cantor no Salmo 23 culmina no assunto da justiça, né, que é um aspecto relevante para o entendimento da teologia do conhecimento de Deus, que Deus é um ser justo. Com isso, o salmista promove a sabedoria profética da religião do antigo Israel. Afinal, sabe-se que as trilhas do bem são justiça. O caminho do bem são justiça, direito e retidão. Provérbios 2, 9. E que justamente estas são as trilhas do Senhor, Deus de Israel. Trilhas que pingam gordura, no Salmo 65, verso 12. Mais ainda, Deus propõe-se até a aplanar a trilha do justo, no sentido de lhe ensinar o caminho da sabedoria e fazê-lo andar nas trilhas da retidão. Além do mais, essa palavra trilha permite imaginar um caminho na qual alguém já andou anteriormente. Ou seja, os rastros como resultado visível deste andar. Então, a pessoa sempre passa por um caminho, sempre indo e voltando, as pessoas vai formar uma trilha onde a pessoa vai andar. Isso vale também para a questão da justiça. Tá? Trata-se aqui de um caminho que o povo de Deus conhece, desde as origens de sua história, conhece pelas páginas das Escrituras Sagradas. E esse caminho se transformou o quê? Em ensino. O ensino da justiça. Basta ler um ensino por excelência. Qual é o ensino para o povo judeu aqui no Antigo Testamento? O ensino é aquele que advém da Torá. Né? Torá significa lei, como também significa ensino, instrução. Ou, né,
para quem não, o Torá são os 5 primeiros da Bíblia, ou o Pentateuco, aí, é a palavra grega que significa os 5 livros, né, os 5 primeiros livros. Sobretudo a questão das tradições do Êxodo, né, inclusive os mandamentos de Deus, sendo que estes últimos se propõem a transformar a experiência de libertação em um projeto jurídico, de justiça. Tá? Ó, feliz quem sente prazer com este ensino. Salmo 1:2. Analisei com vocês. Pois é aqui que se descobre a natureza do Senhor, marcada pela insistência na inversão do destino dos pobres. E por causa disso que Israel sempre de novo volta à casa do Senhor. Uma vez que o templo e a cidade de Jerusalém encontram sua tarefa mais sublime na promoção da justiça, conforme o Salmo 122. E, por fim, o cantor, no Salmo 23, fecha a primeira parte do seu poema insistindo no nome do Senhor, como modelo decisivo de justiça. Afinal, o Deus de Israel santificou o seu nome quando libertou o seu povo da escravidão no Egito. Levítico 22, 31, 33 fala isso. Então, nesse sentido, o nome de Deus pretende garantir que o Senhor sempre será quem está com os carentes e necessitados, ou seja, com quem sente falta do que é necessário para uma sobrevivência digna. Quem ora, né, quem lê o Salmo 23, deve realçar tal presença salvadora do Senhor ainda mais ao afirmar: Tu estás comigo. Verso 4, parte C. No mais, o nome de Deus, além de trazer o Senhor presente, porque é uma evocação pelo nome que traz a intimidade, né, o conhecimento. Conforme está no verso 23, parte C. Ou seja, de acordo com o significado do seu nome, que o Senhor é pastor. Então, neste sentido, o primeiro testemunho do salmista, do 1 ao 3, encontra-se moldurado por elementos que fazem de Deus o foco da atenção. O Senhor é pastor. Ele age por causa do seu nome, no verso 3. Ou, observada a forma do texto, a expressão seu nome, no verso 3, faz referência à presença do nome do Senhor. E qual é o nome do Senhor? É o Yud, Rei, Vav, Rei. Nós transliterando YHWH, o famoso tetragrama. Esse é o nome de Deus. Então, os elementos centrais aí nessa primeira parte do Salmo 23, por sua vez, né, levam a atenção aos que creem neste Deus, sendo descrito mais concretamente o que o Senhor faz em benefício desses que creem em. Agora nós vamos fazer a partir do verso 4 do Salmo 23, que é o conforto da presença protetora do Senhor. Então, assim, na perspectiva do poema, muda a partir aí do verso 4, tá? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O salmista dirige-se agora, de forma direta, ao Senhor, tá? De uma forma muito individual, ele mesmo e o Senhor. Em vez de pronunciar sobre o pastor divino, como ele fez no início aí do poema, né? Ou com outras palavras, a imagem e a experiência do pastoreio exercido pelo Senhor transformam-se em alocução comprometedora de oração. Então, as duas conjunções hebraicas traduzidas como mesmo que marcam logo no início da segunda unidade literária do poema, elas introduzem uma oração subordinada que traz uma situação específica à mente
na qual há de se provar que o pastoreio do Senhor realmente existe. Olha como está escrito. Mesmo que ande por um vale escuro, não temo mal algum, porque tu estás comigo. O teu bastão e o teu cajado, eles me confortam. Então, ao empregar o pronome pessoal da segunda pessoa do singular, o salmista chama o Senhor agora de tu, no verso 6, porque tu estás comigo. Então, desta forma, os sufixos pronominais nos substantivos, teu bastão, teu cajado, eles também estão na segunda pessoa do singular. Traduzidos aí como pronomes possessivos. Tá? Confirma essa nova perspectiva. De outro lado, continua prevalecendo a perspectiva individual, no que se refere ao salmista. Os verbos andar e temer são apresentados na primeira pessoa do singular. Então, há essa alternância de pessoa. Segunda pessoa, mas quando ele fala de andar e não temer, já aparece aí na primeira pessoa do singular. O sufixo pronominal daí é da primeira pessoa do singular. Junto da preposição. I, me, comigo. E o verbo confortam-me faz referência ao mesmo eu, tá? Indo ao encontro do discurso, né, outro elemento que completa a imagem composta do mundo pastoril é preciso andar por um vale escuro. Né? As trilhas anteriormente mencionadas, lá no verso 3, já levanta o pensamento do ouvinte leitor à região montanhosa, onde os caminhos se estreitam, o vale se torna escuro. Suscita ainda mais a lembrança dos desfiladeiros e barrancos íngremes na região desértica de Judá. Ali, a luz do dia chega somente de forma atenuada e a sombra da noite se estende cedo. Contudo, dois instrumentos são muito úteis aí na travessia perigosa de um vale escuro. De um lado, o pastor vai usar o quê? Usa o bastão. O que é isso? Se trata, conforme a iconografia do Antigo Oriente, de uma clava mais curta, bastante resistente e mais pesada, sobretudo no lado oposto à empunhadura, né? Do lado da ponta, tendo muitas vezes semelhanças a uma massa. Tal bastão serve como arma, em especial para defender-se a si mesmo ou para defender um membro do rebanho contra um animal selvagem. O cedro dos reis no Antigo Oriente imita a forma do bastão, sendo que em hebraico se trata de uma mesma palavra. Do outro lado, o cantor do Salmo 23 lembra o cajado. Este é mais comprido e o pastor pode apoiar-se nele. Mais ainda, é com o cajado que conduz o rebanho. Às vezes o pastor toca com o cajado as rochas no caminho, a fim de que os animais sejam guiados pelo som. Outras vezes afasta com o cajado um arbusto. Em uma situação de emergência, o cajado é estendido para tornar-se uma ajuda bem-vinda contra um animal ou qualquer coisa que venha a pôr em perigo o rebanho. Ainda mais, embora a imagem do ambiente pastoril prevaleça ainda no verso 4, que mesmo lá no vale escuro, ou mais literal, no vale da escuridão, provoca ainda outras associações, medo, a terra de treva, escuridão, lugar da morte, rumo da pessoa a qual caminha para uma direção e não tem volta, lugar sem ordem. Então é nesse sentido que em hebraico a palavra escuridão espelha até o significado de sombra da morte.
Além disso, o motivo da escuridão serve na cultura do antigo Israel para ilustrar um lugar marcado pela opressão e pela presença de prisioneiros de a presença de prisioneiros, né, de cela ou de miséria, prisioneiros da miséria. Por último, o vale lembra que o deserto, terra de estepes e barrancos, região pela qual o Senhor faz caminhar seu povo, quando fez subir do Egito. Isso nos remete à história do Êxodo. Então é tido aqui como terra de aridez, né, escuridão, sendo que o ser humano normalmente não atravessa ou habita em tal lugar, conforme está em Jeremias 2,6. Vamos um café. Então, a escuridão simboliza a ameaça da existência, onde a sobrevivência da pessoa não se encontra mais garantida. Por causa de um poder opressivo de miséria ou da própria morte, a realidade torna-se escura. Contudo, o Salmo 23 afirma, junto à tradição religiosa do antigo Israel, que o Senhor está com quem passa por essa situação, sendo que tal realidade não foge do poder dele. Afinal, o Senhor pode transformar a luz em escuridão, mas também a escuridão em manhã luminosa, como afirmou Amós, capítulo 5, verso 8. Então, nesse sentido, o povo de Deus, de acordo com a sua experiência histórica, coletiva ou individual, testemunha e cultiva a esperança de que a ação divina passa a ocorrer de acordo com as circunstâncias dadas. O justo perseguido, cuja voz se escuta no Salmo 23, espera poder verificar o companheirismo confortante do Senhor. Ao andar no vale escuro, como está lá no verso 4, eis que é a sua razão aí por não querer temer mal algum, como está na parte B do verso 4. Cabe ainda observar dois paralelismos que mais facilmente podem ser vistos ou ouvidos em hebraico. Tá? No verso 1b, o Senhor é chamado de meu pastor. O substantivo mal, aí no verso 4, revela uma escrita e pronúncia semelhante, porque pastor era a, mal também era. Né? Trata-se, portanto, de um paralelismo na base de uma aliteração. No mais, duas expressões verbais ganham certa semelhança por apresentarem a mesma forma e por ser repetida a negação. Então, confira aí, não sinto falta, né, no verso 1. E não temo, no verso 4, sugere com isso a impressão de que a forma do texto apoia o conteúdo, todo o conteúdo, estão conectados, né? A primeira parte do Salmo 23, formada por duas unidades literárias menores, né, o do 1 ao 3 e o 4, encontra-se de certa forma moldurada pelos paralelismos existentes, né, do verso 1 e do verso 4. No mais, essa metáfora complexa do mundo pastoril, ao perpassar pela primeira parte do Salmo 23, vai conferir uma unidade literária. No verso 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unja minha cabeça com óleo e o meu cálice se transforma. Então aqui fala de uma ceia festiva promovida pelo anfitrião divino. Né? Então nessa segunda parte aí, do 23, os versos 5 e 6, é trabalhado outra imagem, o bom anfitrião e a hospitalidade que este oferece. Então, duas pequenas unidades literárias vão formar esse trecho. Tá? A primeira delas está no verso 5 e é mantida a direção do discurso da unidade literária anterior, que está no verso 4. Então, o salmista dirige-se diretamente ao Senhor, dizendo-lhe como experimenta a ação hospitaleira dele como um anfitrião divino. Preparas uma mesa diante de mim, oposta aos que me agridem. Oleastes minha cabeça com perfume, minha taça é transbordante. Então, o primeiro elemento da hospitalidade do Salmo 23 refere-se à alimentação, à comida. Pois ele fala, prepara uma mesa diante dele. De acordo com a cultura do Antigo Oriente,
Quando se cultiva a expectativa de anfitriões em suas mesas, é, providenciavam, né, comida para os seus hóspedes. Uma série de narrativas bíblicas vão ilustrar este costume. Tá? Ao apresentar a visita misteriosa a Abraão, a narrativa, no caso, reserva um espaço significativo à preparação e à colocação dos alimentos diante dos vizinhos, dos visitantes. Da mesma forma ocorreu com Melquisedeque, Ló, Raquel, o homem de Belém, né, o benjamita e sua concubina, o imigrante de Gabá, Boz, a viúva de Sarepta e a mulher de Sunã. Então, esses trechos dessas personagens, todas elas, já mostram uma face de como deveria ser a hospitalidade ou o ato de receber um hóspede em sua casa. Deve ser tratado muito bem. Mais ainda, da mesma forma que o Senhor preparou uma mesa para o seu povo no deserto, quando não tinham nada, né? No tempo em que eles saíram do Egito e caminhou rumo à liberdade, rumo à terra prometida, quem é que alimentava esse povo? Era o próprio Deus. Né? Ele alimenta agora, no Salmo 23, o salmista. Novamente, em meio a circunstâncias adversas, dificílimas, num ambiente hostil, de agressores, né, de, de vale profundo. Esse, diante desse quadro, agora o Salmo começa a dialogar com o Senhor, que pode, mesmo diante de todas as circunstâncias, oferecer-lhe comida. Então, uma figura contrastante aí no Salmo 23, tá? E também ele apresenta os agressores, os meus agressores, né? Olha lá, os meus inimigos. Esses inimigos aí são pessoas que causam aflições a outros, né? Tem gente que causa muita aflição ao outro. Persegue, mente, faz calúnias, perjúrio, deseja o mal, deseja a tristeza, deseja o fracasso. Se ele é uma pessoa muito bem sucedida, ele é alvo de muita inveja, de muitos inimigos, de muitos agressores. E isso provoca aflição. Tá? Então o salmista ele traz à tona isso também, né? Esse agressor, o insensato, o raivoso, né? Aquele que favorece o pranto, o escárnio, aquele que insulta, aquele que afronta, aquele que traz vergonha, aquele que é o opróbrio. Os que afligem os demais podem ser conterrâneos, mas também invasores estrangeiros que se fazem presentes em meio aos encontros no templo do Senhor. No caso, no santuário, no caso aí não tem o templo ainda, perdão, estou corrigindo. Em todo caso, oferecer proteção e segurança ao hóspede seja o conforto em meio a uma situação muito perigosa, como está no verso 4. É outra tarefa do anfitrião, sobretudo à noite, né? Exemplifica isso o comportamento de Ló, né? De Raabe também com os espias e do imigrante velho de Gabá, né? Ao avançar com sua descrição da hospitalidade do Senhor, o salmista traz como terceiro elemento a ideia de sua cabeça ter sido oleada com óleo, ou ungida a cabeça, né? Na ocasião de uma refeição festiva, pois gordura perfumada é colocada sobre a cabeça dos hóspedes, sendo que ela derrete. É um costume, ela derrete com o calor do corpo. E aí vai espalhar o cheiro desse óleo. Tá? Salmo 133 é como um óleo precioso, que desce sobre a barba de Arão. Então esse óleo era composto por diversos aromas, tendo como base o azeite. O perfume oleoso refresca a pele da cabeça e vai favorecer desse modo o repouso, a recuperação do alento, devolvendo o vigor ao corpo inteiro. Né? Nesse sentido, é bom que, além dos vestidos brancos, não falte perfume sobre a cabeça do homem,
E que o perfume não caracteriza apenas o bem-estar dos nobres, é para todas as pessoas. Um outro elemento aí dentro dessa hospitalidade oferecido pelo anfitrião divino consiste na taça transbordante. O hóspede é convidado a participar da abundância dos bens do hospedeiro. Em hebraico, o adjetivo transbordante traz a conotação de beber muito e até mesmo de embriagar-se. Mais ainda, ao pensar que a taça transbordante de vinho oferece-se, então, a alegria e o bem-estar do coração, tá? Como está no Salmo 104, verso 15. E o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Então aí é utilizado aí esse tipo de bebida aqui nesse contexto, tá? Por consequência, surge o resultado de que o Senhor não conforta apenas o salmista em tempos difíceis, para que ele não sinta medo, mas que a presença de Deus é tão profunda que Deus oferece até regozijo neste momento, mesmo que ele esteja no vale, mesmo que ele esteja na sombra da morte, mesmo que ele esteja no vale escuro, a presença de Deus traz alegria. É isso que quer dizer esse texto. A imagem do trato principesco aí do Senhor com quem está aí o verso 5, com três aspectos básicos de comida, bebida e unção. Pertence no Antigo Oriente à tradição real, né, à realeza, à monarquia. Textos que revelam como reis oferecem esse tipo de ceia festiva, seja citada a inscrição do rei assírio Azaradon, que foi de 680 a 669. Olha a citação dele. Os grandes e o povo do meu país fiz todos se assentarem em mesas festivas, com refeição e muita comida. Fiz jubilar seu coração, molhei seu interior com vinho branco e vinho tinto. E fiz suas cabeças molharem-se com perfume precioso. Então, também as imagens do Antigo Oriente apresentam este tipo de cena, né? Sendo que a taça se torna o símbolo de tais refeições, tá? Então, por sua vez, o Senhor Deus de Israel assume a função do rei e oferece os bens de forma abundante a seu hóspede, sendo que este último, como justo perseguido, se encontra neste momento ameaçado em sua sobrevivência por enfrentar opositores. Daí a gente vai chegando lá para o final do Salmo, que é o verso 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos tempos. Então, o encontro repetido com o Senhor na casa dele, na casa do Senhor. Nesse caso aqui é o tabernáculo ainda. Depois é o templo. Como no início dessa oração, do verso 1b e do 3, parte C, o salmista dirige também, no final do seu discurso, que é o verso 6, a quem o ouve, né, dando destaque à atuação do Senhor com ele. Então, há dois paralelismos aí que reforçam a conexão nessas unidades literárias no final do poema. Torna-se visível uma moldura de em torno, né, da parte central, que são os versos 4 e versos 5, né, onde o salmista fala diretamente a seu Deus. De um lado, observa-se que a oração começa com a menção do nome de Deus, sendo que o tetragrama, né, é traduzido aqui como Senhor, Adonai. É questão de quetive e querer, né, coisa escrita, coisa lida. Pela segunda vez, o nome de Deus aparece somente no final do poema, né, na parte C do verso 6. De outro lado, a raiz verbal voltar ganha presença na primeira e última parte da oração, ou seja, nas frases minha alma traz de volta, verso 3a, e voltarei à casa do Senhor, verso 6c. No mais, o verso 6 tem caráter de conclusão e resumo, tá? A linguagem, embora seja metafórica, cede lugar a uma linguagem aí mais abstrata,
que assim, que vai contemplar sua vida inteira, né, focando em ida repetida ao templo, né, o tabernáculo, como um movimento desejado, ir à casa de Deus. Apenas bondade e fidelidade me perseguem todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor ao longo dos dias. Então, o pressuposto que o tema da hospitalidade continua no verso 6, vem a imagem, a palavra casa, bait, né, que surge um contraste assim, irônico, né, em vez de inimigos perseguirem o viajante, ou bondade e graça fazem isso. Então, no geral, o verbo perseguir indica uma situação em que alguém é agarrado gratuitamente ou por agressores, quer dizer, o mais robusto, né? Em vez de praticar fidelidade, persegue o oprimido e o pobre, fazendo a falsidade prevalecer. Tá? Não obstante, né, falando da pessoa que persegue, existe também a experiência contrária, né? É possível perseguir o bem, também a paz. Quem levanta sua voz no Salmo 23 traz no final de sua reflexão dois conceitos abstratos à reflexão, sendo que estes carregam e condensam o sentido do texto. Após ter mencionado a justiça no verso 3b, o salmista faz agora os termos bondade e fidelidade ganharem assim a atenção dos ouvintes ou dos leitores. É bom pensar aqui no conceito de bondade, que lembra um dado primário da religião do antigo Israel. E o Senhor é bom e faz o bem. O próprio Jesus Cristo diz que bom é só Deus. Então, tal benefício quer favorecer o homem a se concretizar no ensino bom que o Senhor faz sair de sua boca, na sua palavra, no ensino da Torá, quando promove seus bons julgamentos e revela sua retidão ao povo. Então, o Senhor, em sua bondade, está disposto a perdoar, a esquecer, a apagar os pecados e a fazer o homem, né, experimentar sua bondade. Em especial, quando a terra dá o seu produto, é a bondade de Deus. Quando a alma faminta se enche com o que é bom, é a bondade de Deus. Quando o homem pode sentir que sua juventude está sendo renovada, é a bondade de Deus. Então, as bênçãos que recebemos no decorrer da nossa vida é ato exclusivo da bondade de Deus. Então, esse é o conceito de bondade aí no verso 6. O conceito que trabalhei também é o da felicidade, fidelidade. Fidelidade, essa fidelidade indica a graça divina, a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. No sentido de que o homem pode experimentar a solidariedade do Senhor. Então, os três conceitos indicam possíveis traduções da mesma palavra hebraica, seguindo os paralelismos, a ideia de fidelidade divina traz características principais do Senhor à memória do leitor, de quem está cantando, ou de quem estava escrevendo este salmo. Traz à memória sua misericórdia, compaixão e paciência. E também traz à memória a capacidade de Deus de realizar maravilhas. Traz à memória o ato de Deus salvar o homem. O ato de redimir, de ver a opressão que atinge o homem e o livrar. Traz à memória o ato de Deus libertar a alma do homem da morte. Deus oferece a sua proteção, né? Livra dos seus opressores e inimigos. Mas a fidelidade divina enche a terra por Deus, amar justiça e direito. Fazer o homem aprender suas prescrições de quem é Deus são ordens, né? Então é nesse sentido que a fidelidade divina se manifesta como uma retribuição, mas também como um perdão. Tá?
sendo ela a expressão da aliança concluída com o seu povo. Então, o maior número aí de paralelismos indica a correspondência da fidelidade divina à verdade, ou seja, a lealdade presente do Senhor. Em suma, a criação, a libertação de Israel da escravidão no Egito, o presente da terra prometida e a possibilidade de todos poderem comer, tudo é resultado da graça de Deus. Ninguém merece. Deus deu pela sua graça, pela sua fidelidade, pela sua bondade. Porque o Senhor pratica a fidelidade. Porque o Senhor é fiel e bom. Então, é essa declaração que o Salmo 23 faz. E é o ápice do Salmo 23, verso 6. A volta à casa do Senhor ao longo dos dias, né, é o resultado dele ir à casa do Senhor, porque ele já obteve a graça divina. Ou seja, primeiramente, a possibilidade de alcançar tal casa é uma experiência da fidelidade do Senhor. E ele se alegra com isso, porque ele pode ir na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disser, vamos à casa do Senhor. No segundo momento, o interior desta casa, ou seja, a parte interior do templo, oferece a oportunidade dele, do salmista, meditar sobre a fidelidade divina. E é nesta casa do Senhor que o fiel se sacia com a gordura ali presente e bebe da torrente dos prazeres proporcionados por Deus. Tudo isso, sendo tudo isso fruto da fidelidade valiosa do Senhor, uma vez que o manancial da vida está com ele. Algumas considerações importantes. Primeiro, quem emite sua voz no Salmo 23? Se encontra ameaçado em sua sobrevivência. Né? Parece-me que é isso que está sendo proposto. Observando aí, pois, a sequência das orações no livro bíblico Salmos, há a impressão de que, a partir do Salmo 22, quem canta, quem faz oração, no Salmo 23, se apresenta como um pobre. No Salmo 22, guarda-se o grito de quem nem se sente mais homem, mais verme, né? Não obstante, como miserável, faz a experiência de Deus, de que Deus não menospreza nem tem aversão à miséria do oprimido, do fraco. Muito pelo contrário, ele escuta o grito de quem está sendo curvado, quem está sendo se encurvando e se humilhando na presença dele, tá? O Salmo 23 mesmo revela apenas poucos pormenores aí da vida de quem se manifesta aqui, né, que é Davi. No caso, uma das afirmações sobre o Senhor, minha alma traz de volta, leva-nos a imaginar as inquietações precedentes de quem fala assim, antes das pastagens verdejantes, que existiram então períodos ásperos, duros, de trevas. Era preciso que a força da vida fosse restaurada. O Salmo 23 talvez seja aí o canto de um israelita diante de seus perseguidores, que encontrou refúgio no templo em Jerusalém, no tabernáculo do Senhor. Nesse sentido, a assistência do pastor divino não fortalece aqui quem já é forte ou quem já é dominante na sua arrogância diante da humanidade, mas se dirige àqueles que se sentem fracos e perseguidos, os quais temem, não apenas por seu direito, mas também por sua simples existência. O Salmo 23 sonha com a inversão do destino de quem é agredido. Por isso se tornou coerente no mais diversos sentidos. Nem é difícil vislumbrar os elementos que fazem parte da concretização deste sonho apresentado aí pelo Davi. Trata-se de um processo, pois, aparentemente, o poema descreve uma viagem que culmina numa chegada ao templo, os quais estão ao mesmo tempo juntos, tanto esse processo de viagem como a chegada ao templo. Começa com o nome do Senhor.
quer garantir que na base da sua justiça se chega a uma situação marcada pela presença dos bens materiais absolutamente necessários para a sobrevivência de qualquer pessoa, a fim de que a pessoa não sinta falta de nada. Ou seja, tudo começa com a ausência de fome e sede. Tudo começa por aí. Além disso, a pessoa, em meio às adversidades, às diversas ameaças, deve ter a possibilidade de experimentar proteção e condução do Senhor, no verso 4. Mas ainda um bem-estar maior marca o destino deste homem e desta mulher de Deus, na forma de mesas preparadas, tá? Gente perfumada e taças transbordantes. A fartura passa a ser experimentada neste festival divino, nessa ceia divina. Tudo culmina, por sua vez, no momento em que a pessoa volta para onde? Culmina quando a pessoa, um homem que está em estado deplorável, miserável, culmina quando ele se volta para a casa de Deus. Pois bem, pois sabe que a bondade e a fidelidade de Deus se fazem presente na sua casa, né? Salmodiando aí o verso, ou seja, falando diretamente ao Senhor e falando sobre o Senhor aos outros, é que se cultiva a confiança em Deus e a esperança de que o futuro possa ser bom para quem ainda anda pelos vales escuros desta vida. E assim eu termino a análise deste salmo espetacular. Deus abençoe sua vida.